Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy. Vou dar continuidade na aula 16 do curso Arduino Advanced sobre confecção de placa de circuito impresso. Hoje nós vamos entrar mais a fundo aí no programa CADSoft Eagle, nessa parte 2, para fazer realmente a confecção da placa. Eu fiquei muito tempo pensando que projeto que a gente poderia produzir com essa aula, então eu cheguei à conclusão que eu acho que o mais fácil e que vai ter muita utilidade para muita gente é o shield de relé, que é um módulo de relé que a gente já viu aí nas outras aulas como é que funciona o acionamento de relés, através inclusive de optoacoplador, que eu quero fazer para esse projeto, e no formato de shield, para a gente aprender a usar os componentes, esses componentes especiais da SparkFun, como o layout de shield que já vem pronto na biblioteca SparkFun. A gente vai ver isso direitinho e nós vamos criar o esquema elétrico e rotear a placa, tá? E o que a gente vai precisar para essa aula? A gente vai precisar do programa, o Eagle, que já foi instalado na primeira parte dessa aula 16, a biblioteca SparkFun também. A gente vai precisar de uma impressora laser, a transparência para a impressora, que vocês podem comprar aí nas material escolar, loja de material escolar, papelaria em geral, tem isso. Vocês vão encontrar dois tipos de transparência: a transparência para impressora jato de tinta e a transparência para máquina de Xerox. Eu já testei as duas e funciona bem qualquer uma das duas, tá? A da máquina de Xerox, ela só é um pouco mais fina, então dependendo da impressora laser ela pode não tracionar essa transparência, então vocês deem preferência pela transparência para jato de tinta mesmo que a gente vá usar numa impressora laser, funciona tranquilo. E a gente vai precisar de um programa editor de documento, que é o Microsoft Word ou o BR Office Writer, que é o que eu vou usar aqui, porque eu não tenho o pacote do Office, do Microsoft Office. Eu uso esse gratuito, que é o BR Office, tá? A gente vai fazer então a criação do diagrama elétrico. Vamos lá, vamos começar? Eu coloquei um link para o programa que a gente instalou ontem, o Eagle 6.2, aqui no desktop. Queria mostrar para vocês até antes disso a pasta aqui, ó, em meus documentos, a pasta Eagle. Na primeira parte dessa aula a gente criou lá o meu primeiro projeto e ele cria uma pasta aqui. Ele não colocou aqui, acho que a gente não salvou, mas os esquemas vão ficar gravados aqui, né, os esquemas elétricos, com a extensão .sch, e as boards também, né, as placas de circuito, também fica com a extensão .brd. Vamos fazer isso agora e aí depois a gente volta aqui para ver. Vamos abrir aqui o Eagle. Tá. Eu vou criar um outro projeto, tá? Novo, New Project. Então clica com o botão direito na pasta Eagle, clica na opção New Project e vou dar um novo projeto o nome do novo projeto de Shield Relay. Tá. Vou clicar nesse novo projeto com o botão direito, novo Schematic, igual a gente fez na primeira parte da aula. Então tá, a gente já está aqui com o ambiente todo montado. A biblioteca já foi importada lá na primeira aula. Então eu, usando esse botão ADD aqui das ferramentas, eu vou abrir aquela tela que eu já expliquei, que é onde a gente pesquisa os componentes. Então eu vou falar agora de algumas formas de pesquisa de componentes. Uma delas pelas categorias. Então se eu quero achar um componente, eu posso ir direto na biblioteca, que normalmente estão separadas por categorias. Nós temos, cada biblioteca ela tem aí um conjunto de componentes referentes a um determinado assunto. Então deixa eu pegar algum assunto fácil aqui, por exemplo, olha, uma biblioteca da Atmel, que vai ter basicamente todos os microcontroladores da Atmel estão aqui, tá? Então tem, inclusive os fabricantes têm as suas bibliotecas, no caso aqui a Atmel, Analog Devices, outro fabricante. Conectores, tipos de conectores, conectores, diversas bibliotecas de conectores. Então vocês podem ver aqui
que tem bastante coisa, conectores do tipo jack, ó. Esses aqui são aqueles que a gente coloca aquele plug igual tem no Arduino. Esse é o conector, o lado da placa, para soldar na placa. Então por aqui a gente pode, ó, cristais, tá? Vários tipos de cristais. Cada cristal aqui muda mais a parte da visualização, conforme eu expliquei. A gente tem nessa parte aqui a visualização do símbolo e nessa parte a visualização que vai ser a da placa real. Então vocês podem ver que muda mais a parte da placa, o símbolo acaba permanecendo mesmo, tá? Mas não é a forma mais fácil de se achar as coisas aqui, tá? Inclusive vamos ver se a biblioteca da SparkFun está aqui, ó. Ela está aqui. No Windows, ela vai ficar junto da letra S aqui, porque é ordenado por... Vocês podem até alterar aqui a ordenação, mas normalmente é ordenado pelo nome. No Linux e no Mac, a questão do S estar em maiúsculo pode ser que ela esteja em outro lugar. Vocês podem encontrá-la lá no início, antes, entre os símbolos, antes da letra A, tá? Ela vai acabar ficando aqui. Então quem usa o Linux aí presta atenção nesse detalhe. Então vamos lá. Para a gente começar, como é que a gente faz como é que a gente insere os componentes no nosso esquema elétrico? Primeiro a gente precisa decidir o que vai inserir primeiro. Vamos procurar aqui. Acho que a primeira coisa a ser procurada é o shield. Então a gente tem algumas formas de procurar isso. Eu posso escrever shield aqui no campo de pesquisa e apertar o Enter. A hora que eu fizer isso, ele vai me trazer tudo que tem referente a shield. Tá? Olha aqui, da SparkFun trouxe USB shield, tá? USB mini. Só que ele não trouxe o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho que usar algumas flags aqui para ele ampliar essa pesquisa. Então se eu colocar, por exemplo, um asterisco no final, ele vai procurar shield e que tenha qualquer outro resto de complemento da palavra. Aqui ele ainda não encontrou nada, então vamos pôr um asterisco no começo para ele procurar esse shield entre termos. Olha, já achou mais coisa aqui na biblioteca da SparkFun. Agora achou o Arduino Shield, que é o que me interessa. Então vocês vão adicionando esses asteriscos no final e no começo para alterar essa forma de pesquisa e encontrando palavras que começam com shield, palavras que terminam com shield, ou que o shield está entre termos, tá? E aí aqui eu achei o que eu queria, que é o nó aqui da árvore Arduino Shield, e tem, olha os shields aqui. Vocês podem ver no lado direito aqui que parece inclusive um Arduino, porque justamente já está todos os pinos posicionados no lugar certo aqui para encaixar em cima do Arduino. Eu gosto de usar esse long pads. Por quê? Porque ele cria uma área maior de cobre na placa e fica mais fácil de soldar, tá? Então vocês têm aqui no holes, tem várias opções aqui sem labels, né? Que não aparece o que está escrito, sem o silk, que é aquele perímetro externo. Então eu vou usar aqui o Arduino Shield Long Pads. Ele no esquema elétrico ele vai aparecer como um componente assim, tá? Mas no final ele vai ficar igual a posição dos pinos no lugar certo. E a hora que eu dou um OK, ele vai me aparecer esse shield. Olha só, eu tô com o mouse aqui e ele está preso no ícone do mouse, no cursor do mouse. Quando eu clico com o botão normal que a gente clica, que é o botão esquerdo, ele vai posicionar esse shield e vai arrastar de novo se eu quiser colocar outro. Então conforme eu for clicando, ele vai colocando vários componentes. Eu posso, se eu quiser colocar vários componentes, eu vou só clicando e ele vai colocando. Para eu voltar para aquela tela e mudar o componente que eu quero inserir, eu aperto a tecla ESC. Então eu apertando ESC, ele volta para essa tela aqui e eu posso escolher o próximo componente que eu quero inserir.
Então vamos inserir um outro componente agora. Eu já inseri o shield, vamos procurar pelo relay. Lógico que a gente tem que usar as palavras em inglês aqui, né? Então eu vou ter que procurar por relay, que é o termo em inglês para relé. Aperto Enter e eu tenho aqui as opções de relé. Eu acho que SparkFun nem tem os relés, se eu não me engano. Então agora a gente tem que procurar o relé certo para o que a gente precisa. Aí começa meio que uma caça aí ao componente certo. Difícil achar pelo nome, tá? Então a gente vai vendo por essa visualização aqui qual é o relé certo. Olha só, acabei achando sem querer aqui. Esse aqui é um automotivo. Deixa eu ver, olha só. E é justamente o que a gente utiliza, que é aquele de 5 pinos, tá? Então esse daqui, apesar dele estar na descrição aqui que é 12 volts e tudo mais, ele vai funcionar bem porque a gente precisa. Deixa eu achar uns outros aqui. Eu prefiro esse também por causa justamente dos long pads. Eu achei ele aqui dentro da biblioteca Relay com o nome de GL5, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Vocês podem ver o que mudou desse para esse aqui. Lógico que o sentido que um está virado para um lado e outro para o outro, mas isso a gente pode virar ele. Vou ver como é que a gente faz isso depois na hora de fazer a placa. Mas ele tem os pads, né, que é o lugar onde ele vai fazer o furo para fixar o relé. São diferentes. Esse aqui é redondo e esse que é o GL5 ele é ovalado, então cria uma área maior aí para não ter problema. Tem dois aqui bem parecidos, muda só a questão de descrição. Um é para DC, outro é para ADC, muda pouca coisa. Podemos usar esse GL5, G5L, quer dizer. Mesma coisa, clique em OK. Ele vai ficar preso aqui no cursor do mouse. Clico uma vez, vou colocar apenas um relé, então vou apertar o ESC e vou pular para o próximo componente. Aí o próximo componente, inclusive, eu vou colocar resistores. Então vou procurar resistor, que é o termo em inglês para resistores. Enter. Vamos pegar. Agora eu vou na biblioteca SparkFun, porque eu gosto de usar os resistores da SparkFun. Abrir a árvore aqui de resistores. Vocês têm resistores SMD, olha a linha 805 aqui, tá? 1206. Então vocês podem usar aqui, se for a SMD, vocês vão usar esses resistores. Para a parte True Hole, eu gosto de usar esse aqui, ó, PTH. Olha aqui o termo PTH, que é o True Hole. Meio watt é aquele resistor maior. 1/4 de watt é o resistor que a gente está acostumado aí, um resistor com tamanho padrão. Se vocês usarem um de 1 watt, tem aqui o Silk, que é o desenho do componente, a gente chama de Silk. Para ele, 2 watts, olha só, vai aumentando o tamanho. Então eu vou pegar o 1/4 de watt, resistor PTH 1/4 de watt, e clique em OK. Aqui eu posso clicar uma vez, 2 vezes, vou precisar de 2, 3 resistores, sei lá, 4 resistores. Posso pôr aqui um monte de resistores, depois se eu não quiser, eu elimino eles. Que mais que a gente vai precisar? Aperto o ESC para voltar para essa tela. Vamos procurar pelo optoacoplador. Eu sei que o código do optoacoplador é 4N25. Opa, 25. Enter. Não achou nada. Puxa, então o que eu faço agora? Vamos procurar por 4N asterisco. Opa, comecei a achar alguma coisa. Isso é muito comum, tá, gente? Inclusive quando vocês forem, a gente vai ver que o diodo também acontece isso. Olha só, o 4N35, ele é bem parecido com o 4N25. Na verdade é a mesma coisa, só muda a característica interna dele. A característica externa
e de pinagem é a mesma, então podemos usar ele, tá? Quando vocês tiverem dúvida, vocês façam o seguinte: abram um browser, tá? Procurem 4N25 datasheet e peguem aqui um datasheet do 4N25. Olha como é que é a pinagem dele aqui. Aí procurem a mesma coisa, 4N35 datasheet. Vamos achar, olha aqui, ó, o datasheet já o PDF já no link direto. Olha só. Eu abro os dois datasheets e comparo. Deixa eu ver se aqui tem. Olha a pinagem aqui, a pinagem é a mesma. Então, tudo bem. Então podemos usar, tá? Vai mudar depois, vocês podem ver aqui as características, o que muda internamente. Mas para a confecção da placa isso não faz a menor diferença, né? O que importa é o aspecto físico dele. Então a gente dá um OK para selecionar. Vamos colocar um optoacoplador, aperto ESC para voltar. E agora eu quero colocar o diodo 1N4007. Isso acontece a mesma coisa aqui. 1N4007, eu vou dar Enter, ele não vai achar. Aí eu digito um N4 asterisco, Enter. Opa, achou alguns aqui. O 4148 não, que a gente sabe que ele é menorzinho, então não vai ser compatível. 4004 eu sei que é compatível. Se vocês fizerem a mesma coisa que eu fiz agora com o datasheet, vocês vão ver que as dimensões são idênticas. Então vamos usar o 4004, que vai dar certinho. Vamos colocar tá aqui, um diodo. O que mais que eu preciso? Bom, não lembro o que mais que eu preciso agora. Conforme a gente for precisando, vamos colocando, escolhendo os componentes depois também. Não precisa escolher todos os componentes agora. Eu dou um ESC para voltar para essa tela, aperto o ESC de novo, pronto. Ele sumiu com a tela e eu posso começar a trabalhar com os componentes. Se estiver muito longe a visualização, vocês têm algumas opções. Uma delas é rodar aquela roda do mouse, tá? Olha só, ele aproxima. Outra opção é usar as ferramentas de zoom, tá? Temos Zoom Fit, que vai fazer aproximar os componentes até preencher a tela. O Zoom mais, Zoom In, né? Para ele ir aproximando cada vez mais. O Zoom Out. E esse zoom aqui eu nunca usei, não sei para que serve. Eu uso normalmente esses três zooms aqui, que já atende 99,9% dos casos, tá bom? Vamos lá então. Bom, antes de continuar a construção do circuito, vamos ver algumas ferramentas e algumas técnicas aqui, que é o seguinte: para a gente posicionar os componentes pela tela, a gente usa essa ferramenta aqui, que é de mover objetos, Move. Então, eu clicando nessa ferramenta, ele vai me disponibilizar a opção de clicar no componente. Vocês podem perceber que todos os componentes têm uma cruz, que é o ponto de pegar o componente. Às vezes fica meio escondido, o resistor aqui quase não dá para ver, mas com o tempo vocês pegam a experiência. Aqui é mais fácil, no Shield aqui tem a cruzinha aqui mais fácil. Vocês clicando com o botão normal do mouse, botão esquerdo, deixa eu pegar o Shield aqui, ó. Vou clicar uma vez, ele vai ficar flutuando igual quando a gente faz o ADD, e eu posso reposicionar ele, clicando de novo ele posiciona. Existem algumas técnicas de clique do mouse que no começo é um pouco complicado, mas depois vocês pegam o jeito, que é o seguinte: por exemplo, eu clico uma vez nele, ele fica flutuando. Se eu clicar com o outro botão do mouse, o botão direito, ele vai rodar o componente. Olha só, ele começa a rodar o componente, tá? Então isso aqui vocês podem fazer. No caso do Shield não é interessante, mas no caso do diodo aqui, por exemplo, eu posso rodar ele para deixar ele de pé, ou inverter o sentido dele aqui no circuito. Então vocês podem fazer essa técnica de clica com o botão normal, depois clica com o botão direito para rodar ele, tá? Existem algumas técnicas de clique
para fazer isso, como por exemplo, existe outra ferramenta que é a ferramenta de grupo, de agrupar os componentes. Então eu clico nesse ponto tracejado, nesse quadrado tracejado aqui, e clico com o botão normal, que é o botão esquerdo, arrasto, ele vai fazer um fade aqui, uma área, e eu quero selecionar os 4 resistores. Ele vai deixar esses 4 resistores com uma cor que é um vermelho mais claro. E para eu mover, não adianta eu clicar com o botão normal, eu preciso fazer 2 operações em conjunto: segurar a tecla Ctrl do teclado, manter segurada e clicar com o botão direito em um dos componentes, na cruz de um dos componentes, com o botão direito. Aí ele vai mover o grupo inteiro, tá? Então é meio complicado isso no começo, mas depois vocês pegam o jeito. E para colocar esse grupo inteiro, aí sim aperta o botão normal do mouse. Pronto, tá? Ele dá todas essas instruções aqui embaixo, ó. Ctrl mais right click para mover o grupo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só olhar aqui nessas dicas que ele vai dando aqui embaixo. Que mais ferramentas? Bom, a de rodar o objeto, vocês podem rodar através desse truque que eu ensinei de clicar com um botão normal, depois com o botão direito, ou vocês selecionam a opção, a ferramenta de rodar o objeto, e clica com o botão normal, ele vai rodando o objeto, tá? Ferramenta de duplicar, copiar o objeto, que é esses 2 homenzinhos de palito aqui. Clica na ferramenta, clica no objeto a ser duplicado, ele vai prender no mouse um novo objeto, basta clicar de novo e ele duplica o objeto, tá? Alguns componentes, como por exemplo o relé, esse relé ele está aqui, ele é na parte do esquema elétrico, ele é separado em 2 partes, porque ele tem a parte da bobina, que é essa parte aqui, e a parte do contato, normalmente aberto e normalmente fechado, que é essa parte aqui. Então, na hora de desenhar o circuito, eles ficam separados e eles se movimentam de formas separadas, tá? Mas são 2 partes de um objeto, de um componente. Na hora do desenho da placa é o mesmo componente. Digamos que é um componente separado aqui, mas na hora da placa é junto. Existe a opção do mirror, que aqui não tem muito efeito, mas na hora de desenhar a placa a gente vai ver melhor essa ferramenta. Ferramentas que se usa mais aqui é a ferramenta de apagar, que é esse X. Eu clico na ferramenta e vou apagar o resistor 4. Basta clicar com o botão normal do mouse, olha lá, apagar o 3. Eu apago os objetos, tá? Outra ferramenta que a gente vai usar também depois é essa de trocar o componente. Aqui no esquema elétrico não faz muito sentido trocar o componente, mas a gente vai ver que na parte da placa faz bastante sentido. Ferramentas também que se usa bastante, a de dar um nome ou um valor para o resistor. Para o componente. Então, o nome, por exemplo, eu posso mudar o nome esse nome do shield, por exemplo. Eu clico aqui, o nome dele é U1. Eu quero colocar, sei lá, shield 1. Então, eu mudo o nome. Outra ferramenta que é a do valor, eu clico aqui na ferramenta do valor e eu quero dizer que esse resistor R1, com o nome R1, vai ter o valor de 470 ohms. Então eu ponho 470. Aqui, a questão do valor, vocês podem escrever na anotação que vocês quiserem. Esse vai ser de 10K, por exemplo. Então, escreveu, deu OK, ele colocou. Não importa muito o que vocês forem escrever, é só para orientação mesmo, tá? Pode escrever qualquer coisa com qualquer caracteres que não tem problema nenhum, tá? Vamos mudar o nome também aqui do optoacoplador. Então vamos por aqui Opto 1. Mudei o nome dele, tá? Então essas ferramentas são as que mais se usam.
que vocês vão usar em 90% dos casos. Outra ferramenta que se usa bastante é a Wire. Eu não gosto de usar a Wire porque é mais fácil, eu acho, usar a ferramenta Net, que desenha também uma conexão elétrica assim como o Wire. Só que ela tem a facilidade que o Wire não tem, que é o seguinte: vamos selecionar ela aqui, ó. Vou clicar na ferramenta Net e eu vou ligar, por exemplo, esse resistor no diodo. Então eu venho e vou, ó, aqui o que determina como que vai ser essa conexão aqui, como é que vai ser as curvas que ela vai fazer, é essas opções aqui, ó. Então ele está selecionado aqui o modo de dobrar a linha desse jeito. Se eu quiser eu posso mudar para esse aqui, ó, aí ele dobra a linha de forma diferente, tá? Aqui também, ó, fica uma forma um pouco mais livre. Aqui ele dobra ela ao contrário, ó, tá? Outro atalho para dobragem de linha é clicar o botão do centro do mouse, ele vai, desculpa, o botão do centro não, o botão direito, ó, ele vai trocando. Então às vezes eu quero fazer aqui, aí se eu quero fazer uma outra dobra aqui, basta eu clicar com o botão normal do mouse, ele fixa essa linha, e aí eu venho e termino clicando no componente onde eu quero que chegue. A diferença desse Net para o Wire é que a hora que eu termino de chegar de um componente para o outro, ele já me libera o mouse. O Wire, vamos ver o Wire, ó. Eu quero ligar agora o outro lado do resistor no outro lado do diodo. A hora que eu faço isso, vou clicando, ó, clico aqui. A hora que eu cheguei aqui no componente, ele vai ligar no componente, mas vai continuar preso. Aí eu tenho que fazer o que? Tenho que dar mais um comando, que é teclar a tecla ESC para ele parar de fazer mais conexões. O Net, ele já não precisa fazer isso, porque a hora que chega no componente ele já ele já me libera o mouse, tá? Vamos usar a ferramenta de apagar para a gente apagar essas conexões que nós fizemos, ó. Aí tem que clicar linha por linha que foi criada. Vou clicando aqui, ele vai apagando. Muito bem. Então vamos começar a construir o circuito. O que eu vou fazer nesse circuito? Deixa eu pegar a ferramenta de mover o objeto, clicar aqui na cruzinha. Vamos colocar o optoacoplador aqui numa posição melhor. Inclusive eu vou fazer de um jeito para ensinar um outro truque para vocês, que é o seguinte: vou colocar ele aqui. Muito bem, o que eu preciso fazer? No lado aqui dos pinos 1 e 2, eu vou ligar o pino 2, eu vou ligar no terra. Então vamos colocar mais alguns componentes que na verdade são símbolos. Vamos clicar no ADD e vamos buscar o símbolo VCC. Dá um Enter. Olha aqui, a SparkFun já vem aqui com o símbolo VCC, que vai auxiliar a gente a manter as conexões que vão para o VCC todas juntas. Então eu vou colocar o VCC aqui, em algum canto, aperto o ESC e vou procurar o GND, Enter. Aqui a SparkFun também tem o GND, ok. E vou colocar o GND aqui perto do pino 2 do optoacoplador. Aperto o ESC duas vezes, voltei para o circuito. Vamos fazer aqui com o Net, clicando na ferramenta Net, conectar o pino 2. Então vou clicar aqui perto do pino 2 e conectar ao ground. Então eu conectei aqui a parte do diodo do optoacoplador no ground. E eu vou pegar um resistor, que é o resistor. Então vou clicar na ferramenta de mover. Vou mover o resistor de 470 aqui perto do pino 1 do optoacoplador. Vamos selecionar aqui com o grupo, selecionar o grupo todo e mover o grupo todo para a direita. Marquei o grupo todo, apertei o Ctrl, botão direito, moveu todo mundo, botão esquerdo, fixou. De novo na ferramenta Net. Na hora que vocês pegarem prática, isso aqui fica bem tranquilo de fazer. E aqui, nesse lado do resistor, eu vou ligar numa porta do Arduino. Então, por hora, o que eu vou fazer? Não decidi qual porta eu vou ligar ainda. Eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar um fio para cá. E o fio ficou preso aqui.
eu não liguei a componente nenhum, aperto o ESC, ele soltou e ficou o fio sozinho. Aí eu vou dar um nome para esse fio, vou vir aqui para definir o nome de componente, clicar e definir o nome desse fio. Ele chama N cifra 2, vou colocar o nome de porta Arduino, porta underline Arduino. Ok. A hora que eu faço isso, ele definiu um nome para esse fio aqui. Eu posso vir nessa outra ferramenta aqui, que é a Label, e clicar na ferramenta, clico no fio e ele me deixa colocar um nome para a porta. Ficou meio ruim aqui, mas só para a gente exemplificar. Tá. Então eu sei que esse fio, ele tem o nome porta Arduino. Aí vamos escolher uma porta aqui no Shield. Outra coisa, para vocês movimentarem a tela para um lado e para o outro, clica com o botão do centro, que é o botão da roda, e arrasta para um lado e para o outro. Então vocês podem trazer os componentes mais para cá para facilitar. Então vamos dizer que eu vou ligar na porta digital 12. Vamos colocar um fio, clicar na ferramenta NET, digital 12, vou puxar aqui, dar um ESC e colocar o nome dela também como porta underline Arduino. Porta underline Arduino. A hora que eu der OK, ele vai conectar esse fio com aquele lá. Apesar de não existir a conexão física, ele vai fazer a conexão pelo nome. Então, na hora que eu dou um OK aqui, ele vai me perguntar: deseja conectar esse N2 aqui que eu estou mudando o nome para a porta Arduino, conectar lá naquele outro que eu criei? Eu dou um Yes. Esses dois aqui estão conectados. Aí eu posso vir aqui no Label, para ficar fácil aqui. Pronto, eu sei que esse aqui está conectado com esse aqui. Ok? Então, eu vou construir o resto do circuito aqui. O que falta fazer? Vamos colocar... faltou um transistor, né, para a gente acionar o relé. Deixa eu adicionar, vamos clicar no ADD e procurar um transistor comum, de uso comum, como o BC548. Ok, não. Enter. Pronto, achei o BC548. Ok, vamos colocar ele aqui. Eu aperto o ESC duas vezes, voltei. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar o emissor da saída do optocoplador, vou ligar na base do transistor que vai acionar o relé. Deixa eu abrir espaço aqui. Vamos selecionar o grupo aqui, que engloba o shield e o fio. Ctrl botão da direita, arrastar isso para longe. Vamos selecionar aqui a ferramenta, arrastar o transistor para cá, arrastar o outro resistor de 10K. Só que ele não vai ser de 10K, vou mudar o valor aqui porque vai ser de 1K esse aqui. Senão depois eu vou me confundir na hora de montar os componentes. Seleciono o NET, puxo aqui da perna do emissor para o resistor, do resistor para a base do transistor. Eu preciso ligar esse emissor aqui também no negativo do circuito, no ground. Então eu posso puxar daqui para o ground, ou posso duplicar o ground, que fica melhor. Puxo o ground para cá e faço um net aqui, daqui para cá. Pronto, fica melhor, não fica aquele emaranhado de fios, fica melhor depois até de ver o circuito. Que mais? Vou colocar a bobina vamos pegar a ferramenta Move e trazer a bobina do relé, que é essa daqui, que ela vai ficar entre o coletor do transistor e o VCC. Deixa eu trazer o VCC aqui para cá também. Vamos pôr o VCC aqui. Com o VCC aqui vamos fazer a ligação com o NET. Liga daqui para cá e daqui para cá. Muito bem, então tá ligado o circuito de acionamento. Faltou ligar também aqui o coletor do optocoplador também no VCC. Então vamos copiar o VCC aqui,
daqui para cá e fazer o NET do pino 5 para o VCC. Com isso eu estou com o circuito quase pronto. Vamos colocar o diodo de proteção aqui, trazendo ele para cá, e vou girar ele. Posso clicar com o botão normal do mouse, depois clico com o botão direito e giro ele para ele ficar com esse sentido, que é o que fica mais fácil de eu fazer a ligação aqui. Clico no NET, clico no lado do... Ó, aqui eu posso clicar com o botão direito, ó, ele vai mudando até isso, chegar nessa opção. Quando eu ligo um fio direto no outro fio, ele vai criar uma bolinha. Essa bolinha significa que os dois fios estão ligados entre si. Se eu posso até passar um fio por cima do outro, mas se ele não tiver a bolinha, quer dizer que eles não estão ligados entre si, tá? Então, mesmo que fique meio emaranhado e não tenha a bolinha, quer dizer que não existe conexão. Aqui existe a conexão. Então estou fazendo o circuito, o diodo de proteção aqui da bobina do relé. E o relé, a gente vai ligar ele depois. Vou arrastar ele aqui, pegar a ferramenta para mover, arrastar ele para um canto aqui. E vamos arrastar aqui o grupo, que é o shield mais o fio da porta do Arduino, de volta. Ó, já está selecionada a ferramenta aqui. Se não tiver, vocês precisam clicar e selecionar. Ctrl, botão direito, traz mais para cá. Fica aqui nessa posição para ficar mais ou menos tudo junto. Aqui no shield faltou ligar algumas coisas. Vamos terminar de ligar o shield.